Parte 12. Arco da Guerra Final, a vitória dos livres. O destino do Japão não foi decidido em uma única batalha épica, mas em uma longa, lenta e meticulosa estrangulação. A guerra final foi menos uma guerra e mais uma cerimônia fúnebre para a Era dos Heróis. E Jeff, o comandante gélido, foi um dos principais coveiros. O plano de Shigaraki, refinado por Alforone e executado com eficiência brutal pela Frente de Libertação Paranormal, foi diabólico em sua simplicidade. Eles não atacaram os heróis diretamente. Primeiro, sufocaram a esperança. Fase 1. A fome da luz. Jeff, usando seus poderes de gelo em uma escala continental pela primeira vez, colaborou com outros vilões do clima para perturbar severamente os padrões climáticos. Invernos prolongados e brutalmente frios congelaram as plantações no norte. Ondas de calor anômalas, exacerbadas por Dabi e outros pirocinéticos, queimaram as do sul. A fome começou a se espalhar. As cidades, já à beira do colapso, tornaram-se caldeirões de desespero. A primeira coisa que morre em uma sociedade não é a lei, é a compaixão. E Jeff testemunhou, e muitas vezes acelerou, essa morte. Fase 2. O silêncio das vozes. Com as comunicações em grande parte destruídas, a Liga, agora o governo de facto em grandes áreas, controlou a única narrativa que importava, a do medo. Jeff e Toga lideraram operações de silêncio, caçando e eliminando quaisquer figuras públicas remanescentes que pregassem resistência ou esperança. Jornalistas, líderes comunitários, até mesmo padres em igrejas destruídas. Eles não eram apenas mortos, eram transformados em exemplos. Jeff congelava seus corpos em poses públicas de súplica ou derrota, esculturas de gelo e sangue que duravam semanas, lembretes silenciosos do preço da dissidência. Fase 3. A divisão dos restos. Enquanto a sociedade civil se desfazia, os heróis remanescentes, Endeavor, um Mirko gravemente ferido, os estudantes sobreviventes de Ua, agora endurecidos pela batalha, estavam espalhados, desmoralizados e lutando para proteger bolsões isolados de civis. Shigaraki os dividiu ainda mais. Usando os poderes de teletransporte de Kurogiri e a inteligência coletada por Toga e outros, o exército lançou ataques simultâneos em múltiplas zonas seguras heroicas, forçando-os a lutar em várias frentes impossíveis. Foi durante o ataque à última grande fortaleza heróica, uma Ua fortificada e irreconhecível, que Jeff teve seu confronto final. Ele não enfrentou Almigt. O símbolo da paz era uma lenda desbotada, um fantasma que assombrava os corredores da memória. Ele enfrentou o que restava do coração do mundo heróico, Bakugou Katsuki e Shoto Todoroki. Eles o encontraram no campo de batalha Beta, agora uma paisagem de crateras e destroços congelados. Bakugou, pulsando com uma raiva contida e feroz, seus estouros mais poderosos do que nunca, mas seus movimentos marcados por cicatrizes e cansaço. Shoto, seu lado esquerdo uma fornalha de determinação, seu direito um bloco de gelo de frieza resoluta, um espelho distorcido e heróico dos próprios poderes duais de Jeff. Seu maldito monstro psicopata. Bakugou rugiu, disparando em direção a Jeff como uma explosão propulsora. Você e o resto desse lixo vão pagar por tudo. Jeff, sem expressão, ergueu um muro de gelo tingido de vermelho, o muro da artéria, feito de seu sangue congelado e água do ar. A explosão de Bakugou o estilhaçou, mas atrasou o seu avanço. Shoto atacou naquele momento, uma lança de gelo massiva, seguida por uma rajada de fogo. Jeff dançou entre os ataques, sua movimentação eficiente, mortal. Ele não estava aqui para um duelo dramático. Estava aqui para encerrar um capítulo. Vocês ainda falam como heróis, Jeff comentou, sua voz ecoando enquanto ele desviava de uma explosão em ponto próximo. Mas não há mais plateia. Ninguém para salvar. Apenas sobreviventes. E eu sou o melhor em sobreviver. Ele contra-atacou. Contra Bakugou, usou o nevoeiro congelante, uma névoa tão fria que instantaneamente congelava o suor no corpo do herói, restringindo seus movimentos e amortecendo as explosões de seus poros. Contra Shoto, ele usou uma tática perversa. Em vez de enfrentar o fogo com gelo, ele o alimentou.
Ele canalhou seu controle sobre o sangue, não o dele, mas o sangue antigo e seco que impregnava o solo do campo de batalha de incontáveis lutas. Ele o fez ferver e depois o lançou em filamentos vaporizados em direção às chamas de Shoto. O sangue, rico em ferro e outros materiais, fez as chamas de Shoto queimarem de forma irregular, ficarem pesadas e tóxicas, forçando o herói a recuar ou ser envenenado pela fumaça de sua própria potência amplificada de forma horrenda. Você polui tudo que toca, Shoto gritou, ofegante, seu rosto uma máscara de nojo e raiva. Eu redefino, Jeff corrigiu calmamente. A batalha foi brutal, mas curta. Bakugou, furioso e impedido, foi pego por uma armadilha de gelo que brotou do chão, envolvendo seus braços e torso. Quanto mais ele explodia, mais o gelo, reforçado pelo sangue de Jeff, se reformava, mais denso e resistente. Shoto, lutando contra as chamas adulteradas, foi distraído por Toga, disfarçada de um estudante de UA ferido, por uma fração de segundo. Foi o suficiente para que Jeff se materializasse atrás dele, uma lâmina de sangue puro e gelo surgindo de sua palma e pressionando a base do crânio de Shoto. Chega, a voz de Almigt, fraca mas carregada de uma autoridade final, ecoou através do campo. O antigo herói estava ali, sustentado por Midoriya Izuku, o verdadeiro dono do corpo que Jeff habitava, agora pouco mais que um espírito de determinação dentro de Oniforal. Eles estavam esgotados, derrotados pelo tempo e pela maré, não por um único vilão. Jeff olhou para eles, para o rosto de seu hospedeiro original. Não sentiu triunfo, nem ódio. Sentiu vazio. O jogo havia terminado. É isso? Jeff perguntou a Shigaraki, que agora pousava no campo, cercado por seu exército triunfante. A resistência heróica Yua estava sendo esmagada em todos os lugares. Shigaraki olhou para Almigt, para os heróis derrotados. Sim. A velha ordem se foi. O mundo é nosso para refazer. E assim, foi. A vitória dos vilões não foi um evento, mas uma condição. O Japão, e depois nações vizinhas que caíram como dominós, tornaram-se o domínio dos livres. Um mundo sem heróis profissionais, sem a hipocrisia de uma sociedade que venerava o poder enquanto marginalizava os fracos. Em seu lugar, uma nova ordem nascida do caos. Uma hierarquia brutal e clara baseada no poder puro. Shigaraki e Alforone governavam do topo. Comandantes como Jeff, Dabi, Toga e outros governavam territórios como senhores da guerra, cada um impondo sua própria marca de liberdade. Para Jeff, o trunfo foi silencioso. Ele não queria um trono. Queria um estúdio. E ele o tinha. Um Japão inteiro, uma tela de ruína e desespero, onde ele podia criar suas obras de arte de gelo e sangue sem restrições. As mortes continuaram, mas agora eram parte da administração, da intimidação necessária. A caça se tornou burocrática, mas ainda assim satisfatória. Em uma noite fria, ele estava no telhado do que antes era o prédio da Comissão de Segurança Pública, agora seu posto de observação. Toga estava ao seu lado, cabeça apoiada em seu ombro, brincando com um novo frasco de sangue, desta vez, de um herói lendário que finalmente caíra. Está tudo nosso, Jeff-chan, ela murmurou, sonhadora. O que vamos fazer agora? Jeff olhou para a cidade abaixo. As luzes eram mais esparsas agora. O ar era mais limpo, mas mais frio. O rugido constante do caos havia diminuído para um sussurro de medo controlado. Ele pegou a garrafa de whisky ao seu lado, a melhor de um mundo arruinado ainda era boa, e tomou um gole. O que sempre fizemos, ele respondeu, sua voz um sussurro quase perdido no vento. Vamos viver. E vamos deixar os outros lembrarem do preço de viver conosco. O sorriso nos lábios intactos de Izuku Midoriya foi o último e mais duradouro legado de Jeff the Killer. Não o sorriso alongado de suas vítimas, mas seu próprio sorriso frio, vitorioso e eternamente faminto. No novo mundo, não havia lugar para heróis sorridentes. Apenas para o sorriso do predador no topo da cadeia alimentar. O sol nasceu sobre um mundo silencioso e cambiante. A era dos heróis havia terminado. A era dos monstros havia começado.
E Jeff, o garoto sem individualidade que se tornou um deus do sangue e do gelo, finalmente tinha um mundo à sua altura.